A gente precisa falar do vínculo, como que o vínculo funciona e qual é a importância que o vínculo tem. Vínculo é aquela conexão que a gente tem com outras pessoas, aquela afinidade que a gente tem com outras pessoas. Os adolescentes chamam isso de química, de energia, sabe? A química não bate ou a energia não é compatível. Isso é você ter um vínculo, você ter uma conexão com a outra pessoa. A gente só consegue educar uma criança se a gente tiver vínculo com ela, se a gente tiver conexão com ela. Sem conexão, a gente não consegue orientar a criança, a gente não consegue verdadeiramente educar a criança. Não é muito difícil imaginar isso. Pensa que você conseguiria educar qualquer criança que está passando na rua agora? Você conseguiria descer no portão da sua casa, olhar a primeira criança que passar na sua frente e falar, eu vou educar essa criança? É complicado, é esquisito, você ficaria até sem jeito, não saberia nem por onde começar, porque você não conhece aquela criança, você não tem relação nenhuma com aquela criança, quem ela é, de onde ela veio, qual é a história, a criança também não conhece a sua história, é uma criança que você não tem nenhum laço emocional envolvido, enfim, afetivo mesmo, então é difícil educar dessa forma, você não iria conseguir educar dessa forma, você precisaria conhecer a criança, desenvolver com ela uma relação, criar um vínculo, aí sim você conseguiria verdadeiramente educar, aí sim você conseguiria verdadeiramente até identificar a criança como alguém que precisa do seu cuidado. A gente não consegue simplesmente cuidar por cuidar, nós desenvolvemos um vínculo com aquilo. Essa é a diferença dos nossos filhos para os filhos dos outros. Não é qualquer criança, é a nossa criança. O Pequeno Príncipe tinha uma frase que falava isso, né? Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. E é exatamente isso. Se você não dedica tempo para aquela situação ou para aquela situação ou aquela pessoa automaticamente não é importante. Então, o vínculo ele é extremamente necessário para a gente conseguir colocar uma base sólida para educar um ser humano. A importância do vínculo é exatamente essa. Sem o vínculo, a gente não consegue ter nenhum tipo de contato, a gente não consegue desenvolver uma relação em cima. Você conseguiria casar e ter uma vida amorosa, feliz, satisfatória com alguém que você nunca viu na sua vida? Você precisaria de um tempo para pelo menos conhecer e se acostumar com aquela pessoa. Não dá para você casar hoje com alguém que você nunca viu na sua vida e amanhã dizer que você está plenamente feliz e realizado. Porque falta a relação, porque falta o vínculo. Então, se a gente entende que o vínculo é essencial para a construção da relação, que sem ele não existe relação, a gente sabe automaticamente que para educar, para a gente construir um solo fértil, para conseguir educar uma criança, nós precisamos ter vínculo com ela. Parece óbvio, mas a maior parte do tempo a gente não pensa nisso, a gente não fala sobre isso, a gente acha que simplesmente porque é nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, a gente tem que educar e pronto. E realmente existe uma certa obrigação dentro de tudo isso, mas você só consegue verdadeiramente educar se você tiver vínculo com aquela criança. É para muito além da sua obrigação enquanto pai, mãe, avó, ou seja lá o que você for da criança que você educa. É uma questão realmente de você ter conexão, é uma questão realmente de você construir uma relação com aquele ser humano, porque sem a relação, não importa o que você é e a obrigação social que você tenha, você não consegue fazer, você não sai do lugar. Sem um vínculo estabelecido, a gente não vai para lugar nenhum, nem na relação com os nossos filhos, nem em relação amorosa, até relação profissional precisa de vínculo. Você não contrata, você não chama qualquer pessoa para ser o seu sócio. A pessoa, para ser o seu sócio, você precisa confiar, você precisa acreditar nos valores dela, você precisa gostar da personalidade dessa pessoa. Não é qualquer um que passa na rua que você chama, vem trabalhar comigo, vem ser meu sócio. Existe um processo seletivo, existe um processo até de treinamento para adequar aquela pessoa à sua empresa. Então, com a educação dos filhos é a mesma coisa. Não é porque a gente é mãe, a gente é pai, que automaticamente a gente está educando. Só educa quem tem o vínculo. Então, ele é extremamente importante, ele é essencial e a maior parte das pessoas não sabem de verdade a importância que isso tem. A maior parte das pessoas acreditam que só porque tiveram um filho, automaticamente estão educando essa criança, sendo que isso não é verdade. Se você teve um filho, mas você não criou vínculo com ele, não é você quem está educando. Muito provavelmente outra pessoa vai fazer isso no seu lugar,
Ou pior ainda, se o seu filho não tiver vínculo com ninguém, aí realmente a educação dele estará comprometida de um jeito ruim. Então a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter isso muito claro, que sem vínculo não existe educação, sem vínculo não existe relação de absolutamente nada, amorosa, profissional, nada. Então nós precisamos criar os nossos vínculos.